Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 4 de maio, nós estamos ao vivo, recebendo com muito prazer a secretária municipal de Meio Ambiente de Santos, a arquiteta Marise Céspedes Tavolaro, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, o país fica para trás em poder de compra no cenário global. O estado de São Paulo. Dengue vira epidemia e São Paulo tem recorde de mortes. Em A Tribuna, o campeão voltou. No BocNews, terceirização, pontos divergentes. Santa Portal, Guarda Municipal captura pichadores com a ajuda das câmeras de monitoramento em Santos. G1 Santos e região. Homem atropelado por trem morre após ter perna amputada. No portal da UOL, nível de renda do brasileiro recua em 2014, na contramão de emergentes. E na capa da Veja, o juiz Moro vê mais longe. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem, eu gostaria de começar esse programa fazendo uma saudação especial, cumprimentando o glorioso Santos Futebol Clube, que conquistou ontem mais um título paulista. Foi uma bela vitória sobre um adversário valoroso, como a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma final emocionante. Portanto, os nossos parabéns, os nossos cumprimentos à diretoria do Santos Futebol Clube, aos atletas, à comissão técnica e especialmente à torcida do Santos Futebol Clube, que ontem lotou a Vila Belmiro, entusiasmando a equipe numa grande final. Parabéns, portanto, ao glorioso Santos Futebol Clube. Mas no programa de hoje nós vamos tratar mesmo de meio ambiente, especialmente de desenvolvimento sustentável e como conciliar o crescimento econômico e a qualidade de vida. Esse certamente é um dos principais desafios do município de Santos e da Secretaria de Meio Ambiente, que conta agora, há cerca de um mês, com uma nova titular, a funcionária pública de carreira, a arquiteta Marise Céspedes Tavolaro, que é a terceira secretária de Meio Ambiente do governo Paulo Alexandre Barbosa nesses 2 anos e 4 meses de gestão. Ela foi antecedida por 2 advogados, Luciano Cassione, do DEM, que hoje preside a Fundação Parque Tecnológico de Santos, e Luciano Pereira de Souza, do PSB, que deixou o cargo por razões de saúde. Ela vai falar no programa de hoje sobre os desafios, prioridades, investimentos e projetos de sua gestão para este ano de 2015, um ano difícil, um ano de sacrifícios, de crise econômica e de contingenciamento de recursos públicos. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes com relação ao meio ambiente, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a crise informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de tempo nublado. Segundo o Climatempo, pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 19 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 20 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 30 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar a secretária municipal de Meio Ambiente, Marise Céspedes Tavolaro. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos.
Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal BocNews, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 4 de maio, e hoje recebendo com muito prazer a secretária municipal de Meio Ambiente de Santos, a arquiteta Marise Céspedes Tavolaro, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews. Eu gostaria de começar essa entrevista primeiro agradecendo muito a sua presença, secretária. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, que agradeço. E eu queria saber da senhora inicialmente o seguinte: a senhora assumiu recentemente uma pasta importantíssima, como a pasta do Meio Ambiente em Santos, e já deve ter elencado algumas prioridades para este ano, um ano difícil, um ano de contingenciamento de recursos, de crise econômica. Diante desse cenário, que prioridades a senhora elencou para este ano, especificamente de 2015? Obrigado pela presença, secretária. Primeiramente, agradecer. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectadores. Aproveitar também para parabenizar o meu time, o Santos Futebol Clube. Glorioso Santos Futebol Clube. Que fez um brilhante trabalho e comemorou em paz. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Sem problema nenhum. A Praça Independência estava lotada. Muito bonito a comemoração dos santistas aqui em Santos. Muito bem lembrado. Então, aqui colocando, a Secretaria tem grandes desafios pela frente, né, nessa questão todinha do desenvolvimento sustentável na região. Então, um dos desafios que a gente tem é a questão da gestão dos resíduos sólidos, né? Hoje é uma discussão grande, nós temos o Plano Nacional de Gestão, de Gerenciamento de Resíduos, e a gente tem um desafio com relação principalmente à questão da reciclagem de resíduo e a própria destinação, que são os aterros. Então, hoje, esse é um desafio grande da Secretaria de Meio Ambiente e tem como uma prioridade esse incremento na questão da coleta seletiva e na reciclagem, incorporando as cooperativas de catadores, né, que é importante, a questão socioambiental, que vem ao encontro da política nacional. E outros desafios também que nós temos, que pretendemos iniciar esse ano, é a elaboração do inventário arbóreo na cidade, né, que é uma questão importante, que as pessoas hoje questionam, e com toda a razão, a questão da preservação da nossa vegetação, do nosso verde. Então, essas são algumas questões prioritárias hoje na Secretaria do Meio Ambiente. Entre outras que nós temos, como inauguração das obras no Jardim Botânico, que a gente pretende inaugurar agora no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e algumas outras questões que a gente vai conversando durante o desenvolvimento do programa. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Fernando de Maria está um pouco com a cabeça inchada hoje, ele como palmeirense, mas de qualquer forma, Fernando, parabéns também ao Santos, merecidamente, porque fez a melhor campanha também ao longo do campeonato, isso que é importante. Interessa sempre, a gente defende, até tinha duas bandeiras do Santos e Palmeiras aqui na Afonso Pena, ficou vou mostrar que efetivamente uma bela foto para justamente mostrar
questão de paz e o que foi que aconteceu. Isso que é mais importante. Né? Futebol faz parte do jogo. Bem, secretária, bom dia. A senhora tinha comentado da questão da reciclagem, que é um desafio. Recentemente até o Jornal Boc News fez uma reportagem e colocou lá no local da coleta de reciclagem, né, que fica na Lemoa, que foi prejudicada por incêndio, né, de certa forma, né? Isso falado pelos próprios responsáveis lá, 40% de tudo que é mandado para lá acaba indo depois, por falta de estrutura e por falta das pessoas também não terem conhecimento, acaba indo depois para o aterro, né? É um índice muito alto, secretária, 40%. E por isso que eu coloquei como uma das prioridades da minha gestão, né, frente à Secretaria de Meio Ambiente e do próprio prefeito, o Paulo Alexandre, além de você estar inserindo as cooperativas, está conscientizando mais a população com relação a esse resíduo, né, que não é só colocar o seu resíduo embalado na porta, você tem que ter o conhecimento para onde ele está sendo levado e que tipo de resíduo é esse. Então, hoje as pessoas não separam devidamente, acabam acumulando, colocando junto com lixo orgânico. Então, essas discussões que a gente quer estar trazendo junto à comunidade e junto também aos organismos mesmo da cidade, tipo com o sindicato dos condomínios, né, com as administradoras, né, onde você vai receber o seu condomínio, do seu prédio, né, do seu apartamento. Lá vem as informações do dia de coleta seletiva, como você deve separar. Então, essas informações que a gente está pretendendo também incrementar junto à população. Porque senão, quando chega lá na destinação, na coleta, na separação, né, na usina, esse material vem com uma qualidade ruim e você não tem como você aproveitá-lo, né, numa comercialização desse resíduo. Então, o trabalho, também um grande desafio é conscientizar a população para que esse resíduo chegue de uma forma limpa, né, e separada adequadamente. Mas a unidade, ela tem estrutura para atender essa demanda ou ela está muito aquém, porque é praticamente a mesma desde o início desse tipo de coleta? Isso, então, quando foi criada a usina de separação na Lemoa, fazem praticamente uns 20 anos. Exatamente. Né? Então, tinha uma outra proposta, né, onde você trabalhava com uma ONG, né, a Cooperativa para Todos, que são as pessoas da saúde mental. E uma parte com ex-catadores do antigo aterro da Lemoa. Hoje, todo esse processo está mudando e o próprio Plano Nacional de Resíduo determina que você tenha que mudar todo esse sistema. Então, hoje a gente está trabalhando, fizemos uma parceria com as associações de plásticos, de embalagens de vidro, plástico, de material de limpeza e cosméticos afins, que é a política da logística reversa. Então, eles são responsáveis por esse resíduo e têm que ser parceiros do poder público, né? Então, nós assinamos um termo de cooperação técnica com eles e junto uma cooperativa que é a Comares, que também estará atuando dentro dessa usina de separação. Então, isso é todo o incremento que nós vamos estar desenvolvendo na questão da coleta seletiva. Aumentando aquele espaço com mais equipamentos. Então, hoje nós temos uma esteira, a ideia é a gente ter outra esteira e trabalhando em conjunto o poder público com as cooperativas. E aí, essa comercialização desse produto se reverte para a própria cooperativa. Então, são as cooperativas se fortalecendo na região, que é importantíssimo, gerando emprego e se preocupando com a questão ambiental. Secretária, a questão, só para aproveitar esse gancho, a questão do aterro sanitário do Sítio das Neves, que atende inclusive outras cidades da região, mas ele tem a sua capacidade também limitada e dentro de algum tempo outra solução terá de ser encontrada. A Secretaria vem pensando nisso? Muito bem colocado, Chico. Nós tivemos uma reunião semana passada em São Paulo, na CETESB, onde os 9 municípios estavam presentes e todos os órgãos, né, nos seus determinados níveis, né, da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, sim, com essa questão da preocupação do aterro, que hoje a maioria dos municípios, dos 9 municípios, estão levando o seu resíduo para o município de Santos, né, no Sítio das Neves, e tem uma vida útil. Essa vida útil foi colocada de uma forma que
todos os municípios ficaram preocupados, né, que hoje alguns levam para Mauá, então tem uma distância, tem um custo. Hoje nós temos que se preocupar não só com a questão ambiental, que é fundamental, mas com a questão econômica, né? Qual é o tempo de vida útil do aterro? Então, foi colocado nessa reunião mais ou menos mais uns 5 anos, né? Então, diminuiu um ano, eram 6. O presidente da CETESB disse que eram 5 anos. Então, essa discussão... É um desafio tanto. Eu coloquei, assim, até na reunião, foi colocado pela minha pessoa, que é uma preocupação regional, que a região tem que estar discutindo, sim, que destinação nós queremos dos nossos resíduos, que tem que ter essa preocupação muito grande com a questão da coleta seletiva, porque isso reduz todo o material que vai sendo levado para o aterro. As pessoas têm que ter consciência disso, né, que o aterro tem uma vida útil. E quanto mais resíduo você manda para lá e resíduo não adequado, aquilo vai aumentando e tornando-se um problema para a região. Então, foi colocada essa preocupação dentro da Câmara de Meio Ambiente e Saneamento do CONDESB. Então, essa reunião foi com os 9 municípios da região, com a CETESB, onde a gente determinou, né, ficou decidido nessa reunião, que nós iremos estar elaborando um termo de referência, onde será discutido qual será a melhor forma da destinação dos resíduos daqui a 5 anos, né? Que é uma preocupação... Se possível até antes, né? Para já regional, evitar. Não, essa discussão já é pensado numa outra área, já, secretário? Porque para qualquer decisão que for tomada, tem um tempo de um licenciamento ambiental, né, de um estudo de impacto ambiental. Então, já. Então, foi essa colocação, foi essa conclusão que todos chegaram, e que não é uma responsabilidade de um município, e sim da região. Hoje, nós temos o CONDESB, nós temos a AGEM, nós temos organismos, né, que você pode estar discutindo, fazendo um consórcio entre os municípios, né, que antigamente você não tinha isso, então se tornava mais difícil ter essas decisões políticas, né? Eu não quero no meu município, vai para o seu município. No passado era assim, né? No passado tivemos município que tinha lei, proibia os outros municípios levarem o seu resíduo para o município dele. Então, hoje nós estamos, graças a Deus, evoluídos com essa questão e temos que, sim, pensar regionalmente, né? A água que abastece Guarujá vem do município de Santos, a de Santos vem de Cubatão e assim vai. Então, temos que estar discutindo regionalmente. Veja que interessante, Fernando. Há alguns anos, quando o aterro do Sítio das Neves foi instalado, dizia-se em Santos que já tínhamos uma solução para a destinação final do lixo, que era aquela vergonha do lixão da Lemoa. Hoje, passados, já estamos novamente preocupados com essa questão. Acho que é 15 anos. Eu estava já na secretaria em 2003, na época a secretária era Ieda Sadoco, né, funcionária também de carreira, que foi desativado o aterro da Lemoa e passou a utilizar... Está abaixo do que se esperava, né? A previsão do aterro, quantos anos duraria, mais ou menos? Não, ele foi proposto inicialmente para 10 anos e ele pode ser ampliado em células, né? Então, ele vai solicitando... Mas já está chegando no limite dentro desses 5 anos. Essa ampliação junto à CETESB, né? Pelo licenciamento ambiental, para estar ampliando. Então, a proposta agora, nessa próxima, que está sendo analisada e licenciada, é essa ampliação para mais 5 anos, né? Então... Aí já chegaria ao topo? Ou ainda haveria... Foi, no passado, foi isso. Né? Seria então, a última possibilidade. Essa possibilidade mais 5 anos. Né? E a questão, e é defendido, é uma coisa polêmica, a questão do incinerador de lixo regional, metropolitano. A senhora, como técnica, a senhora é a favor ou contra a questão do incinerador que foi colocado pelo presidente da CETESB? Bem polêmico, mas... Então, é uma discussão polêmica. Eu, em 98, estive na Alemanha, né, visitando desde incinerador, tratamento biológico, compostagem. E essas experiências, quando você traz para o nosso país, é diferente, porque você tem um clima diferente, o resíduo é totalmente diferente. Então, a compostagem, ela é excelente. O incinerador, dependendo do tipo de resíduo que você vai estar levando, o que você vai estar queimando,
toda a preocupação das normas técnicas com esse incinerador também pode ser viável. Então, assim, no primeiro momento, eu não descarto nenhuma possibilidade, até porque esse termo de referência que a gente vai estar elaborando vem justamente a proposta é trazer a melhor solução para a nossa região. Então, eu sei que o prefeito de Praia Grande defende o incinerador, diz que leva até para o município dele. No passado, o ex-secretário de Meio Ambiente, o Fabião, colocou incinerador no município de Santos, não. Mas essa discussão, como ela é regional, polêmica... Em âmbito metropolitano, imagina. Tem a questão que foi colocado também nessa reunião dos municípios que têm área para se colocar até um aterro. Sim. Né? Porque nós temos gerenciamento costeiro, onde gravou um zoneamento na região toda, e gravou alguns municípios que podem receber um aterro sanitário. Tem Santos, Praia Grande. Então, tem alguns municípios que têm área e que foram gravados para poder receber um aterro. Então, eu acho que essa discussão ela é bem-vinda. Eu acho que tem que envolver, sim, a população. Temos que fazer audiências públicas, tornar essa decisão participativa, com os conselhos e principalmente os 9 municípios, que é um problema regional. Essa é uma questão que tem que ser tratada, inclusive, seriamente e prioritariamente pelo CONDESB e pela agência metropolitana, que está mudando a direção. Mais alguns dias será assumido, quem vai assumir é o engenheiro Hélio Hamilton Vieira, ex-presidente da Coab de Santos, que está deixando o cargo para assumir a agência metropolitana, e ele deve incluir, creio que na pauta prioritária da AGEM e do CONDESB, essa questão da destinação final do lixo. É um problema que afeta a toda a região metropolitana da Baixada Santista. Peço sua licença, secretária Fernanda, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui para o Jornal em Foque. Vem aí, 32º Jogos da Unisanta. Inscrições abertas até 13 de maio no unisanta.br/jogos. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Fora a elevada qualidade estética, visual do anúncio que uma agência de publicidade pode proporcionar, existem muitos outros fatores que tornam diferenciado o trabalho dos profissionais especializados. Um dos grandes diferenciais é o foco que a agência dá para o planejamento da campanha ou da mensagem que vai ser veiculada. Existe sempre a atenção ao público-alvo do anunciante, o que resulta na escolha ideal de formato de anúncio, tom do anúncio, a linguagem que vai ser utilizada e, é claro, nas definições de programação e horários mais adequados para a veiculação do anúncio, para ter mais impacto. Além desse enfoque no público, a equipe de publicitários sempre visa um objetivo claro e definido ao criar uma peça de comunicação, o que na maioria das vezes faz toda a diferença no resultado obtido pelo anunciante, seja em vendas ou na percepção da marca pelos clientes. E outro ponto importante é que quando um anunciante trabalha de forma regular com uma agência de comunicação, o anúncio geralmente está integrado à linha criativa de uma campanha maior, planejada de forma estratégica, o que geralmente potencializa muito o investimento. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 4 de maio. E nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer a secretária municipal de Meio Ambiente de Santos, a arquiteta Marise Céspedes Tavolaro, e o colega jornalista Fernando de Maria, diretor do semanário Boc News, professor da Universidade de Santa Cecília. E temos agora a pergunta de telespectador. Cris, por favor. Então, Chico, primeiramente o Martinho Leonardo parabeniza a Marise pela competência e pelo cargo.
E ele pergunta sobre as prioridades para a área continental e também sobre o saneamento no Caruara. Secretário, Martinho Leonardo, ex-vereador, um abraço, obrigado pela participação, Martinho. Ex-vereador e ex-coordenador também da área continental, né? Então, agradeço a pergunta, Martinho. Agradeço também me parabenizando pelo cargo. E queria colocar que a gente tem algumas questões importantes na área continental. Uma delas é a elaboração do plano de manejo da APA, que é a área de proteção ambiental da área continental, onde a gente vai estar estabelecendo alguns critérios de ocupação, critérios de preservação daquela região, que é uma área importantíssima para a nossa cidade e para a nossa região, né? Nossa área continental do município. E com relação ao saneamento de Caruara, a Sabesp já está fazendo toda uma avaliação e juntamente com a nossa carta ambiental. Nós elaboramos uma carta ambiental de Caruara, onde estabelece o que tem que ser preservado, o rio que nós temos que passa também naquela região, as ocupações que estão em algumas áreas que precisam ser equacionadas. Sim. E a Sabesp já está fazendo todo um estudo para estar sendo implantado esse saneamento em Caruara. Uma boa notícia, portanto, para os moradores de Caruara. Fernando de Maria. Secretária, voltando ao tema reciclagem, é uma dúvida mais assim, né? Uhum. Por exemplo, se um condomínio, isso parece uma coisa boba, mas isso pode acontecer. Um condomínio coloca um vidro dentro de um saco de lixo comum e se um coletor ele se machuca, obviamente o condomínio acaba sendo responsabilizado. É possível isso daí, dentro de um saco. Mas na coleta reciclável, também o vidro, estou falando especificamente do vidro, ele também é misturado, porque o caminhão é um caminhão comum, pelo menos que eu vejo, é um caminhão comum, e o vidro também acaba sendo triturado. Uhum. Qual a diferença, né? Qual a diferença se o coletor ele se machuca no caminhão comum, né, ou no caminhão de coleta seletiva, até porque o vidro também acaba sendo triturado como se fosse num caminhão comum. Como é que funciona isso, no tocante especificamente ao vidro? Porque antigamente os caminhões eram diferenciados. Agora é o mesmo caminhão que faz o lixo comum. Claro, é específico só para reciclagem, mas a estrutura do caminhão é a mesma. O que diferencia isso para o cidadão comum para entender? De vir a machucar o coletor, né, a pessoa que está fazendo esse serviço, que por sinal é importantíssimo, né, foi até homenageado pelo prefeito, teve todo um trabalho em cima disso. Na coleta seletiva isso acontece raramente. Por quê? Porque as pessoas que já têm esse cuidado com relação ao vidro, de embalar num papel ou colocar dentro de uma caixa. Mas ele é triturado, né? Não, lá no caminhão ele é compactador, ele não é triturador. Então as pessoas, elas acham que aquele caminhão, ele tritura o resíduo, ele não tritura, ele só compacta. Mas então, hoje nós não temos caminhão baú, né? A nossa coleta é feita com caminhão compactador. Então, ele só comprime para poder ter mais espaço para poder recolher menos viagens até o Alemoa de qualquer maneira. Quebra de qualquer maneira. Quando chegar lá na usina, tem um local onde você despeja esse resíduo e vai para a esteira. Então, o vidro, ele triturado, as pessoas têm essa preocupação. Não tem problema, ele quebrado não tem problema, né? Então, onde lá tem todo... Ele é reaproveitado ele é reaproveitado no local, os funcionários varrem e colocam de forma adequadamente embaladas, né? Então, esse não é o problema. A maior preocupação seria num acidente com um coletor. Mas as pessoas, a gente sempre divulga para quando colocar vidro, embrulhar em jornal, né? Ou numa caixa que você vai descartar também na coleta seletiva, uma questão até de segurança dos coletores. Não há pouca viagens de coleta seletiva, secretária? Porque, por exemplo, tem ruas que recebem a visita do caminhão uma vez por semana. É semanal. Semanal. Não há como se ampliar isso ou não se justifica? Então, Chico, essa questão de aumentar o número de dias, né, que passa nos bairros, hoje é uma vez por semana nos bairros, né, e isso encarece, né, o contrato que nós temos hoje
E a proposta é que as pessoas embalem de forma correta, né, desdobra, né, tem as caixas, diminui esse volume, né, as latas amassem, as PETs também, para esse volume ser menor, porque alguns apartamentos, alguns edifícios não têm local para você armazenar esse resíduo, que eles questionam isso, né? Então a gente recomenda ou ter um container onde todos vão estar colocando esse resíduo, facilitando também a entrega desse resíduo para os caminhões. E o maior problema, acho que, nessa questão é realmente o custo, ia se tornar muito alto, né? E a proposta é a gente ter uma inserção também das cooperativas, né? Então hoje você tem algumas cooperativas que passam e recolhem esse resíduo. E nosso entendimento, tem pessoas que falam, mas ela não tem, essas pessoas estão pegando o resíduo que é da prefeitura, né? O objetivo é a destinação correta desse resíduo. Então, a partir do momento que ele vai estar gerando uma renda para a população, ele vem de encontro à nossa política, que é recolher da destinação correta, não ficar na calçada, em vias públicas e nem para o nosso aterro. Secretária, agora, um dos aspectos da questão do plano de resíduos sólidos, por exemplo, tem a questão de sobras de obras, né? E a prefeitura é uma preocupação grande, porque às vezes isso acaba dando um sério problema. Como tem sido a fiscalização especificamente, dentro dessa campanha da Cidade Sem Lixo também? Houve melhoras significativas por parte da população? Significativa. O programa Cidade Sem Lixo já teve um resultado assim maravilhoso, né? No retorno da população. No começo foram várias autuações que nós fizemos, a Secretaria mesmo, por conta de destinação inadequada, colocado em via públicas, e a população tem cada vez mais consciência da questão dos resíduos e da questão ambiental. Então, hoje elas nos telefonam, denunciando, fotografam. Então, hoje a questão da informatização, da tecnologia, é muito rápido esse retorno, né? Então, as pessoas já registraram, já mandam o WhatsApp ou por e-mail, já está na rede social, né? Então, hoje, com a nossa legislação, a gente conseguiu reduzir essa questão do RCC, que é o resíduo da construção civil, e um volume grande para os aterros. Eram descartados também em vias públicas, em praças, em terrenos baldios. Então, hoje, com a política do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil e com a nossa legislação e também com o plano Cidade, com o programa Cidade Sem Lixo, tem reduzido significativamente. Secretária, um tema que se torna obrigatório é a questão relativa ao recente incêndio nos terminais da Ultracargo, na Lemoa. O biólogo Marcelo Pinheiro, da Unesp, avaliou em recente entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, né, Fernando, de que a recuperação ambiental de toda aquela área, enfim, de todo o entorno, é algo para 5 a 10 anos, né, enfim, ao desastre ambiental que enfrentamos. Como é que a Secretaria está acompanhando essa questão? A Secretaria, particularmente a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria está multando empresas, está tomando outras providências, medidas no sentido de se evitar um novo acidente desse porte, secretário? Então, Chico, essa questão do incêndio, né, foi uma questão realmente muito triste para o município de Santos, para a região. Parabenizar o nosso prefeito, que teve uma postura maravilhosa quando criou o comitê de crise no gabinete. Todas as secretarias envolvidas participaram, todos os órgãos, todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia. Então, foi assim uma questão que o prefeito colocou. Prioridade 0 era a questão da saúde da população, né, das pessoas que estavam trabalhando nesse evento. Com relação à questão, e aqui parabenizar mais uma vez os nossos bombeiros, né, que tiveram assim uma postura em todas as reuniões, era uma coisa tranquila, né, eles passavam uma segurança para todo mundo, um respeito muito grande entre todos os órgãos, e principalmente a parceria, que é fundamental.
Então, quanto à área de meio ambiente, eu posso colocar que a gente trabalhou o tempo inteiro em conjunto com o IBAMA, com a CETESB e com a nossa Defesa Civil, que é, assim, também maravilhosa, né? Desde a parte técnica, da parte de parceria. Então, em todos os momentos, quando tinha algum problema, alguma dúvida da população daquela região, a nossa fiscalização, e aqui registrar as nossas 2 fiscais, a Bruna e a Carolina, e a nossa chefe de departamento, a Viviane, as 4, todos os dias, no mínimo 2 vezes, nós estávamos lá no local, fiscalizando, agindo conjuntamente com a Defesa Civil, indo com a comunidade, conversando com relação à qualidade do ar, que a CETESB tinha lá os seus equipamentos instalados e fazendo as devidas medições. Sim. Então, da nossa área do meio ambiente, nós não multamos, por quê? Porque quem multou foi a CETESB, que, segundo a legislação, quando você tem sobreposição da mesma ação, do mesmo fato, prevalece o órgão licenciador. Sim. E, nesse caso, o órgão licenciador é a CETESB. Então, a CETESB, o tempo todo estava lá com a gente também, ela fez o seu relatório, nós fizemos o nosso, fotográfico, técnico, solicitando os laudos, né, de medição, da qualidade do ar, da água, e o IBAMA com a questão da mortandade de peixes. Então, infelizmente, teve um dano ambiental, né, não tenha dúvida disso, significativo, com a mortandade de peixes, com a questão da nossa vegetação, do nosso manguezal. E a Secretaria do Meio Ambiente, nós intimamos a empresa 2 intimações. Uma, que determina ele apresentar o PRAD, que é o plano, o plano de recuperação de área degradada, né? Então, a gente vai estar colocando toda a recuperação, porque é de responsabilidade do causador do dano ambiental. Ele tem a responsabilidade, sim, de recuperar toda aquela área, todo o dano que ele causou naquela região. E a outra intimação que solicita um relatório de controle ambiental, onde esse relatório solicita onde nessa intimação determina que esse relatório tem alguns itens primordiais, como, por exemplo, a destinação correta do resíduo, né? Análise do solo, análise da água com relação ao produto derramado. Então, esse relatório solicita esses itens e mais alguns outros que a empresa tem que entregar para a Secretaria do Meio Ambiente num prazo de 30 dias. Fernando. Secretária, essas intimações, depois elas têm caráter também de multa? Claro, né, com de certeza. Multa, e com como, certeza. assim, eles têm que fazer uma recuperação naquela região. Aí, no caso, entra a Secretaria também, alguma coisa de estudos específicos em conjunto com as universidades aqui da região, porque aqui a gente tem uma presença muito forte de universidades, tanto pública como particulares, nessa área ambiental. Não, e principalmente eu queria colocar aqui a participação do Dr. Dauri, o nosso promotor de meio ambiente, nesse processo todo, né? Logo no primeiro dia útil, né? Porque o evento ocorreu num período de feriado, né? Páscoa. Então, no primeiro dia útil, o promotor, Dr. Dauri, já solicitou a presença de todos os órgãos envolvidos para relatar tudo o que tinha acontecido, todas as providências até então que a gente estava adotando, todos os órgãos, e para estabelecer uma avaliação, né, e talvez um TAC, né, que eu acho que o TAC, um termo de ajustamento de conduta, seria muito interessante a gente estar assinando, né, a prefeitura junto com a empresa e a procuradora e o promotor de meio ambiente, porque tem coisas que a gente entende que uma multa pode vir ajudar, mas tem outras que a ação é fundamental, né? Então, desde a recuperação, que a gente pretende ter uma parceria com as universidades, a Unisanta é parceira da gente em vários projetos, e junto também a empresa vai ter que desenvolver essa recuperação desse dano ambiental, e a Secretaria, com certeza, vai estar analisando esse relatório e esse plano que ela vai estar apresentando para a Prefeitura. Secretária, mais uma vez peço sua licença. Fernando, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 4 de maio, recebendo com muito prazer a secretária municipal de Meio Ambiente, Marise Céspedes Tavolaro, arquiteta, funcionária pública de carreira, e o colega jornalista Fernando de Maria como comentarista do programa. E temos mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Cris? Isso, Chico. Uriel Vilas Boas, ele mandou uma pergunta a respeito do incêndio na Lemoa. Ele quer saber se estão sendo encaminhadas ações metropolitanas que não fiquem restritas apenas aos organismos públicos ou na dependência de ações judiciais. De certa forma, a secretária já abordou esse assunto, né, secretária, no bloco anterior, a questão do incêndio da Lemoa. De qualquer forma, muito obrigado pela participação mais uma vez, Uriel Vilas Boas, colega, jornalista, obrigado pela participação. Fernando de Maria. Secretária, a gente não podia, com as mudanças que tiveram, tanto na estrutura da Prefeitura, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, um dos tópicos aí é a questão da arborização, né? Nesse sentido, até para o telespectador entender, com base até nessa polêmica árvore engazeiro do Boqueirão, que mobilizou aí milhares de pessoas aí pelas redes sociais, a questão é simbólica aí de uma árvore e tal, mas assim, para entender efetivamente como é que está hoje e funciona, essa questão da retirada da árvore não faz mais parte da Secretaria do Meio Ambiente. Por sua vez, o meio ambiente ainda é responsável, obviamente, pelo plano de arborização. Como é que funciona isso? A autorização partiu por parte da Secretaria do Meio Ambiente ou já não faz mais? Mas só para o telespectador entender. Então, é recente essa mudança? Recente. Essa mudança é recente, foi agora em fevereiro, né? E eu assumi, tem um mês, a secretaria, e até por conta do incêndio, né? Ficou todo mundo, né? Ficou focado nessa questão do incêndio, na colaboração para equacionar o mais rápido possível essa questão. Mas a Secretaria do Meio Ambiente, ela recebeu o aquário orquidário nessa reforma administrativa, juntando ao nosso jardim botânico. Então, hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, nós temos 3 parques sob gerência e gestão desses parques, que eu entendo que são importantíssimos para a nossa cidade, para a nossa região. Claro. Com relação à arborização, a Secretaria, ela faz a gestão, né, da arborização na cidade. Então, nós temos a questão de todo o inventário arbóreo, o próprio plano de arborização, que precisa de algumas complementações, como o inventário, que faz parte desse plano de arborização. Nós temos o programa Adote uma Praça, que é um programa importante, que a gente tem que retomar de uma forma mais participativa, né, das empresas, da população, entender o que é o programa e que vem ajudar a cidade e também a empresa que adota a praça, né? Que ela tem uma responsabilidade naquela manutenção e que ela também pode utilizar uma mão de obra de ONGs, de cooperativas para fazer aquela manutenção e, em troca, ela tem toda uma divulgação, uma publicidade da marca, da empresa dela na placa que é colocada nessa praça.
Então, essa mudança, eu entendo que ela foi feita no sentido de agilizar o serviço, né? Então, a Secretaria de Serviços Públicos, ela já vai no local, ela faz a poda da raiz e, geralmente, a poda da raiz danificou a calçada. Então, a Secretaria de Serviços Públicos já vai e já, ao mesmo tempo, ela já poda a raiz e já conserta a calçada. Antigamente não. Então, a Secretaria do Meio Ambiente ia lá com a equipe, né, a empresa contratada na licitação e fazia a poda e aí ficava a calçada sem estar consertada e depois de um tempo, dentro da programação da Secretaria de Serviços Públicos, que iria lá e consertava. Então, nesse sentido, a reforma... agilizar a operação em si. Agilizar a operação em si. Mas o que acontece, isso, palavra vindo pela própria assessoria de comunicação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que já havia, específica nessa poda, o que me chama a atenção foi a agilidade com que ela foi liberada. Em 2012, aí pela Secretaria de Meio Ambiente, em 2012, foi solicitada uma poda pelo proprietário do imóvel. E isso só foi solicitado. No ano passado, em junho do ano passado, foi solicitada a retirada da árvore e a Prefeitura negou essa retirada, analisando que ia ser, obviamente, analisada a árvore. O que chamou a atenção, dessa vez, foi no dia 8 de abril, a poda foi solicitada e no dia 13, ou seja, 5 dias depois, sendo 3 dias úteis, ela foi autorizada e dia 20 já estava sendo, logo antes de um pouco do feriado, uma semana após, já estava sendo retirada a árvore, causou foi primeiro podada, ou praticamente assassinada, e aí causou toda aquela comoção aí popular, o que chama a atenção exatamente essa agilidade. Eu sei que essa agilidade quando era a Secretaria do Meio Ambiente não era tão rápida assim, até porque se a gente vê lá pelo documento, autorização AP, se eu não me engano, é um código que tem, isso passado 110 dias do ano, foi o número 10. Então, houve uma agilidade impressionante para os padrões, de modo geral, do serviço público. Nesse sentido, é claro que não é da sua coisa, mas assim, até para o telespectador entender o registro disso daí, essa agilidade, que a gente sabe que não é assim do dia para a noite, que fala, vamos cortar, podar, isso daí demora, até para analisar se tem realmente. A gente sabe que em situações árvores em piores condições, isso acontece. Então, Fernando, eu queria colocar que nesse caso específico dessa árvore, essa autorização foi dada pelo engenheiro Cirilo, né, que hoje ele é coordenador da Copaísa, que essa coordenadoria foi transferida para a Secretaria de Serviços Públicos. Mas o Cirilo é um profissional de extrema competência, ele está há muitos anos na Secretaria de Meio Ambiente, antes, quando a Copaísa fazia parte, há muitos anos na Prefeitura, é um engenheiro agrônomo, então eu acredito que ele fez com todo um embasamento técnico essa autorização que ele forneceu. Então, antes você tem que ser feito um laudo técnico para o engenheiro agrônomo, falando se ela tem necessidade de ser retirada por questões de saúde do próprio vegetal ou por uma questão de remoção, porque às vezes tem um rebaixamento de guia, o estabelecimento virou uma clínica e precisa ter local para estacionar os veículos. Então, a legislação permite que esse exemplar saia, seja retirado por questões de rebaixamento de guia ou por questões de saúde mesmo, do vegetal está comprometido, causando risco à população. Que a questão de saúde, de segurança mesmo da população, você permite que essa árvore seja retirada ou que venha a ser podada. Então, eu acredito que o Cirilo, com toda a responsabilidade que ele tem e competência, ele deu essa autorização com um laudo e com toda a segurança que tem que ter para autorizar uma retirada de árvore e até uma poda. De qualquer forma, esse episódio serviu para mostrar que a população está atenta e se mobiliza quando, pelo menos no sentido de cobrar providências do poder público, e nesse sentido as providências foram adotadas, as explicações pelo menos. Até, Chico, na semana passada veio o vereador Sadal Nakai aqui, e acho que tem uma sugestão interessante que ele coloca, a necessidade, as pessoas podem acompanhar dentro desse plano, né, que é esse inventário de arborização que a cidade
está fazendo, já tem feito uma parte, mas precisa ser complementado. Isso ser disponibilizado também para se tornar público também na internet, né? Como é que estão as etapas, efetivamente, de cada árvore, já que tem esse inventário. Isso é um projeto. Inicialmente, o CCJ da Câmara não aprovou, porque disse que ia provocar custos para a Prefeitura. Eu não vejo custos nesse aspecto, que é meramente informar como é que está a situação de cada árvore, até para o cidadão reconhecer, e está comprovado até aqui, olha, a situação era essa, tal. O que espanta realmente foi essa velocidade, porque a gente sabe que se o cidadão, até porque a questão de poda de árvore é um dos assuntos mais reclamações que chegam na ouvidoria pública, e a gente sabe que assim, o cidadão demora meses, anos para... E às vezes nem consegue, Secretário, temos ainda 2 minutinhos, passa muito rápido. Eu queria lhe colocar o seguinte, quer dizer, como é que é possível, hoje em dia, conciliar, assim, rapidamente a sua avaliação, quer dizer, crescimento econômico que a cidade precisa gerar empregos e qualidade de vida, que também é outra prioridade. Quer dizer, se alcançar o desenvolvimento sustentável. Chico, eu acho que hoje nós temos tecnologia, normas, né, legislação, que determina que os empresários, a sociedade civil como um todo, siga essas regras para ter esse desenvolvimento sustentável. Então, já ficou mais do que comprovado que ninguém vive sem o meio ambiente, né, e que ele tem que ser equilibrado, economicamente sustentável, e eu conto com certeza com a colaboração da população, participando, ligando. Acho que é importantíssimo essa questão da luta pelo verde, né? Mobilização pelo verde. A mobilização, então, de forma organizada, respeitosa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar. O Facebook, né, as redes sociais, elas estão aí, mas elas têm que ser muito bem utilizadas, né? Então, assim, jamais respeitar as pessoas sem saber o que aconteceu. Infelizmente, isso acontece. Então, eles agridem, né, ofendem as pessoas sem ter conhecimento do fato em si. Eu queria aqui aproveitar esse minutinho que falta, agradecer, que eu não falei, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura no episódio do incêndio, que em todo momento ela estava atenta e presente, de madrugada, a toda hora, passando essa informação para a população. Secretário Rivaldo Santos, portanto, um abraço ao Rivaldo, os elogios da secretária Marise Cespe de Stavolaro. Muito obrigado, secretária, pela presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço. Obrigado, Fernando, mais uma vez pela participação. Fernando e Maria, obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.